Boa noite, pessoal! Como vão todos vocês? Espero que estejam bem. Boa noite, Kátia. Boa noite, Vladimir. Sejam muito bem-vindos à nossa live de quarta-feira. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante na nossa prática clínica, que infelizmente eu tenho visto acontecer um aumento significativo desses casos, e nós vamos falar hoje sobre a fibromialgia. Como nós, profissionais da área da saúde, podemos atuar com relação a essa patologia que infelizmente acaba acometendo muitas pessoas e as pessoas não sabem lidar muito com isso. Então, o nosso papo aqui hoje é para saber o que a gente pode fazer para ajudar esses pacientes a se recuperarem mais rápido, a ficarem livres da dor, né? Que nem sempre isso é possível 100%, mas eu tenho certeza que junto com ozonioterapia, junto com outros tratamentos que nós da Integrativa propomos, o paciente tem uma grande melhora na sua qualidade de vida. Não é mesmo? E quem aqui está presente que já lidou com algum paciente que tem fibromialgia? Tem alguém que já se deparou com alguém que tem fibromialgia? Ou já pegou algum paciente que tem fibromialgia e teve dificuldade na hora de tratamento? Bom, eu recentemente recebi um paciente com fibromialgia e eu confesso para vocês que foi um pouco difícil de conseguir diferenciar esse diagnóstico. Não que eu tenha que dar algum diagnóstico para o paciente, essa não é a intenção, né? Porque nós temos que tratar o paciente como um todo. Porém, na hora da nossa conduta, a gente precisa mais ou menos entender o que acontece para que a gente conseguisse ajudá-lo de fato. Ó, a Sarinha falou aqui, ó, minha cunhada tem fibromialgia, gostaria muito de saber como tratar. Que bom, Sarinha, que bom. Hoje você vai sair daqui com outro pensamento e com outra conduta, eu tenho certeza. Bom, pessoal, vamos entender um pouquinho do que vem a fibromialgia. Então, só pelo nome a gente consegue definir algumas coisas. Fibro vem de fibras de tecidos nervosos, mio vem de músculo e algia vem de dor. Ou seja, o paciente apresenta, quando ele tem fibromialgia, dor em todos os músculos, né? Ou às vezes naquele músculo em que ele tem mais movimento. Então, se o paciente, por exemplo, trabalha com alguma digitação, ele vai sentir mais dor nessa região das mãos, né? Pescoço também dói bastante, esse músculo do pescoço acaba tendo muita rigidez. Então, o paciente também apresenta cefaleia, o paciente pode apresentar uma depressão, o paciente pode vir a ter uma ansiedade, né? Tudo isso ligado com a fibromialgia. Mas qual que é a fisiopatologia final dessa doença? Não tem nenhuma fisiopatologia certa, mas alguns estudos trazem algumas hipóteses pra gente. E uma das hipóteses é uma disfunção mitocondrial. Então, o paciente tem uma disfunção mitocondrial, por isso que ele não consegue gerar energia. Então, ele acaba tendo a depressão, a ansiedade. E essa dor generalizada vem de uma disfunção de neurotransmissores. Então, os neurotransmissores que são responsáveis por alguns sintomas de bem-estar, por alguns sintomas de adrenalina, eles ficam diminuídos. Então, isso acaba ocasionando na dor do paciente, nessa dor generalizada. Então,
Basicamente, a fisiopatologia da fibromialgia, apesar de alguns estudos também trazerem que é de uma causa desconhecida, eu encontrei alguns que trazem essas funções pra gente, tá? E aí, pessoal, eu também encontrei alguns outros estudos que falam dos gatilhos. O que faz com que o paciente tenha fibromialgia? Então, primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que a gente só desenvolve uma doença quando a gente tem genética para isso, tá? O que significa que todas as pessoas vão ter? Não. Significa que na sua genética você tem essa predisposição a ter essa patologia e alguns hábitos de vida acabam criando gatilho para que ela aconteça nesse exato momento da vida. Então, pessoal, alguns gatilhos a gente pode considerar aqui, né, que são os gatilhos ambientais, correlacionados com os poluentes e com os agrotóxicos que a gente tem na nossa alimentação. Também encontrei um outro artigo falando de sono prejudicado, quando o paciente tem dificuldades, né, de pegar no sono ou de de dormir bem, esse paciente ele pode vir a ter a fibromialgia, se caso ele tenha essa predisposição. Porque o sono prejudicado, ele diminui a quantidade de melatonina, que é um hormônio que também é um antioxidante. Então, a gente consegue entender que essa disfunção de neurotransmissores e essa disfunção mitocondrial também está relacionado com uma inflamação ou com um estresse oxidativo alto. Então, aí está onde precisamos atuar. Por isso que a ozonioterapia é tão bem-vinda quando a gente fala de fibromialgia, ok? Outra coisa também é uma alimentação ruim, porque a alimentação ruim, ela vai predispor uma permeabilidade intestinal. Então, o paciente pode vir a ter esses gatilhos, né? Então, a gente fala do açúcar, a gente fala das farinhas refinadas, a gente fala bastante dos lácteos, né? E claro que cada paciente é único, existe a individualidade de cada um, não é porque um paciente tem mais alergia de um alimento que o outro também vai vir a ter. Mas de um modo geral, é isso que acaba inflamando esse intestino e o paciente acaba tendo essa disfunção mitocondrial, ok? O estresse crônico também, o estresse crônico ele está relacionado com a fibromialgia. Então, até em uma das orientações que eu passei para essa paciente que chegou para mim, é que ela pudesse fazer alguns exercícios, né? Uma paciente que me relatou na sua anamnese que ela era muito estressada, que ela tinha um trabalho muito estressante, a sua vida familiar também era bem conturbada. Então, a gente orientou que ela conseguisse, né, praticar algumas práticas de meditação. E meditação não significa que o paciente tem que ficar lá, né, sei lá, 10, 15 minutos de olhos fechados. Não significa isso, tá, gente? A meditação tem a ver com você estar presente para as coisas que você está fazendo, né? Quando a gente está presente para aquilo que a gente está fazendo, é uma forma de meditação. Então, você sentar e fazer uma oração é uma forma de meditação. Você estar presente na hora da sua alimentação é uma forma de meditação, né? Você estar presente na hora de fazer, sei lá, uma brincadeira com os seus filhos é uma forma de meditação, né? Porque normalmente a gente faz as coisas muito no automático, né? A gente sabe de tudo que tem que fazer e ali na correria a gente acaba fazendo tudo de uma vez e às vezes você nem sabe o que você tá fazendo. Então, todas essas formas de você estar presente são formas de meditação, ok? Com relação a esses gatilhos, né, ambientais que nós falamos aqui, dos poluentes, dos agrotóxicos, a gente precisa sempre lembrar de falar para o paciente remover o máximo possível, né?
E com os agrotóxicos, eu tenho um aparelhinho que deixa a água ozonizada, né? Não é o aparelho medicinal de ozônio, é um aparelho de ambiente mesmo. Então, quando eu compro algum alimento que não é orgânico, né? Eu sempre faço essa água com ozônio, deixo por 25 minutos esse alimento imerso nessa água. O ozônio, ele tem a capacidade de remover quase que 40% desses agrotóxicos. Então, para nós que vamos consumir um alimento que não é de origem orgânica, é bem importante que a gente faça essa higienização. Mas também é possível, né, com que você faça esse tipo de higienização com outros elementos. Se você não tiver essa máquina, por exemplo, você pode fazer com sal, por exemplo, né? O sal, ele também retira grande parte dos agrotóxicos. Então, deixa submerso em água, depois de lavado esse alimento, com 3 gramas de sal, tá? Deixa lá esse alimento por 15 minutos, retira e aí você pode consumir esse alimento. Mas, claro, né, orientar para o paciente que, se possível, ele comprar um alimento orgânico, que para ele vai ser muito melhor. Modular a função intestinal, o intestino desse paciente também é bem importante, porque às vezes a gente muda, né, esses hábitos do paciente, retira alguns alimentos do paciente, porém esse intestino continua permeável. Então, tratar esse intestino com uma modulação intestinal é bem importante. Com relação, pessoal, aos exames, não tem muito diagnóstico para a gente identificar, olha, esse paciente está com fibromialgia. É claro que a gente precisa avaliar os marcadores inflamatórios, né? Então, no hemograma, avaliar a parte branca, né, que tem relação com essa parte inflamatória, saber se não tá muito aumentado isso. O PCR, que é o marcador inflamatório também. Mas, pessoal, a fibromialgia, ela está muito relacionada com pacientes que têm hipotiroidismo. Então, quando você pega um paciente com fibromialgia, é importante que você consiga avaliar essa parte tireoidiana dele. Porque além de ter relação, quando o paciente tem um hipotireoidismo, ela vai diminuir a respiração celular, que é responsável pela produção de energia, pela produção de ATP. Então, todas as vezes que chega um paciente para você com fibromialgia, avalie essa parte tireoidiana dele, tá? Que muitas vezes tem relação, e aí você consegue trabalhar, lógico, junto com a fibromialgia, esse hipotireoidismo, né? E aqui também, falando do hipotireoidismo, tem muita relação com esses gatilhos que nós falamos, né? Porque a inflamação, infelizmente, não deixa a produção de hormônios tireoidianos ocorrerem ali no organismo. Então, retirar essa inflamação, retirar esses gatilhos, um sono adequado, uma alimentação adequada, vai fazer não somente a fibromialgia, né, que melhore, mas também esse hipotireoidismo, ok? Vamos lá, o que mais? Falei para vocês dos sintomas que os pacientes podem ter, né, que é de difícil diagnóstico, que ela pode ser confundida com outras doenças. Vamos falar então sobre tratamento. Além da retirada desses gatilhos que nós já citamos aqui, retirada dos alimentos inflamatórios, retirada desses agrotóxicos, retirada desses poluentes, desparasitar o paciente é importante, né? A retirada de metais pesados desse paciente também é importante, que tudo isso vai contribuir para a desinflamação desse organismo, para aumentar as enzimas antioxidantes nesse organismo e para diminuir esse estresse oxidativo, ok? A gente tratar essa parte da tireoide, se o paciente tiver alterações, né?
E aqui na tireoide é bem importante alguns micronutrientes, né, que estão relacionados com essa produção de hormônios tireoidianos, que é o zinco, que é o selênio, que é o magnésio, que é a vitamina A e que é o ferro, tá? Então é bem importante a gente avaliar se o paciente tem esses micronutrientes, né, em níveis ideais para que ele consiga então ter uma produção adequada de hormônios tireoidianos, ok? E aí, pessoal, falando agora sobre tratamento, é claro que vamos falar sobre ozonioterapia, né? A ozonioterapia, um dos mecanismos de ação dela é inibir essas citocinas inflamatórias que muitas vezes é o que está causando essa dor generalizada no paciente. Além de inibir essas citocinas inflamatórias, fazer o controle álgico desses pacientes. Então, pessoal, eu gosto muito de trabalhar com ozonioterapia para esses pacientes com o protocolo cubano, tá? Que é a ozonioterapia retal. Além de ser uma via sistêmica para o meu paciente, ele consegue responder muito bem ao tratamento, tá? E se o paciente tiver uma dor bem localizada, você consegue também fazer a ozonioterapia no local, que também vai estar ajudando no paciente. Só muito cuidado, tá, pessoal? Se o paciente tiver um estresse oxidativo muito alto, uma inflamação muito alta, é necessário com que você abaixe um pouco esse estresse oxidativo para depois entrar com o ozônio, tá? Porque pode ser que se você entrar com o ozônio com um estresse oxidativo muito alto, o seu paciente vai vir a piorar. E aí não é legal, né? Porque ele tá lá para melhorar a dor e aí você acaba fazendo ozônio e ele acaba piorando. Então, ter bastante atenção na hora de fazer ozonioterapia. Se ele estiver com um estresse oxidativo muito alto, trabalhar aí com um pool de antioxidantes que vai baixar um pouco esse estresse oxidativo para que você consiga modular essas enzimas antioxidantes, ok? Entendidos? Bom, então falei para vocês do protocolo cubano. Há pacientes que não aceitam, né, fazer ozonioterapia retal, que não gostam de fazer. Então a gente pode trabalhar também com uma autoemo maior ou com um soro ozonizado, tá? Que também vai ser bem bacana. E quando é autoemo maior ou soro ozonizado, eu trabalho 2 vezes por semana, tá? O protocolo cubano a gente faz todos os dias, 5 vezes por semana, ok? Pessoal, eu vou falando sobre... Vou falar um pouquinho de suplementação e depois eu volto aqui pra gente sanar essas dúvidas, tá? Com relação à suplementação, o que é importante você ter, assim, níveis ótimos nesses pacientes com fibromialgia? O primeiro deles é a coenzima Q10. Essa não pode faltar, gente. Por quê? A coenzima Q10, além dela ser um antioxidante, ela participa na produção de ATP, na produção de energia. E esse paciente consegue muito mais, né, associado com a ozonioterapia, que vai potencializar esse efeito, ter uma produção de energia melhor. E a coenzima Q10, ela também ajuda em casos de depressão e de ansiedade. Então, se é um paciente que tem a fibromialgia e tem esses sintomas de ansiedade e depressão, sempre trabalhar com a coenzima Q10, tá? Ela precisa ser de uma forma oleosa, ou seja, quando o paciente vai suplementar, né? Se você for suplementar esse paciente por via oral, ela precisa ser por um veículo oleoso, ou então, se for comprimidos, cápsulas, o paciente precisa saber que ele precisa consumir após uma refeição que tenha gordura, tá? Gordura de boa qualidade, claro.
Então, a coenzima Q10 é um suplemento super importante para esses pacientes, tá? Outra coisa, se o paciente faz uso de estatinas, tá? Estatina, civastatina, atorvastatina, que são medicamentos para baixar colesterol. Esses medicamentos, as estatinas, ela inibe produção de coenzima Q10, tá? Então, às vezes, é por isso que o seu paciente que faz o uso de estatina tá se sentindo cansado, tá se sentindo indisposto, tem muita relação com essa diminuição da Q10, ok? Então, é bem importante que, se ele tem fibromialgia e se faz ainda o uso das estatinas, a gente inclua a coenzima Q10 na sua suplementação. E eu falo que é o de primeira escolha sempre. É claro que a gente vai vir com os outros, mas a coenzima Q10 é a mais importante, tá, gente? Outro suplemento muito importante, magnésio, gente. O magnésio, ele vai fazer com que o seu paciente tenha um relaxamento muscular, relaxamento dos vasos. Então, vai fazer com que o paciente consiga ter um controle álgico maior, tá? E o magnésio, né, quando o paciente tem fibromialgia, eu sempre opto pelo dimalato, tá? O magnésio dimalato, que é o de melhor escolha, que vai diminuir a entrada de cálcio dentro da célula e aí vai causar esse relaxamento. Então, o magnésio também é bem bacana para a gente suplementar esse paciente. A gente consegue avaliar o magnésio se o paciente tem níveis ideais de magnésio, tá? Nos exames laboratoriais, mas você pode utilizá-lo em uma dose pequena que, caso você não consiga avaliar esse exame do seu paciente, que não vai prejudicá-lo, ok? Outro bem importante, a vitamina D. Pessoal, a vitamina D, ela ajuda em todas as doenças autoimunes, né? A fibromialgia, ela é considerada uma doença autoimune, né? Por provir do intestino, né? Por um intestino permeável. Então, a gente sempre vai trabalhar com a vitamina D para que eu tenha essa modulação imunológica. Então, nunca esquecer também da vitamina D. Ela também precisa ser suplementada depois das principais refeições, feitas com gorduras de boa qualidade, tá? Nunca se esquecer disso. E o paciente que está suplementando vitamina D, é importante que ele faça um banho de sol, que ele tenha banho de sol, porque senão ela não consegue absorver, tá? E já que a gente está falando da vitamina D, eu sempre associo a vitamina MK2, tá? Porque a vitamina MK2, ela vai levar a vitamina D para onde ela precisa. E aí, essa vitamina D não vai ficar parada nos vasos sanguíneos, um risco do paciente ter uma artéria comprometida ou uma rigidez de um vaso, tá? Então, por isso que a gente sempre suplementa vitamina D junto com a vitamina MK27. Outro suplemento muito importante. Gente, a vitamina D vocês conseguem dosar também, tá? Pacientes com fibromialgia, a gente precisa manter ali nos níveis de 40, 50 de vitamina D, tá? E outro suplemento que eu também utilizo muito, né, em todas as minhas práticas clínicas, porque ele participa de várias funções do metabolismo celular, da respiração celular. Então, principalmente esse paciente que tem uma disfunção mitocondrial, é bem importante que a gente trabalhe com ele, que é o complexo B, pessoal. Complexo B, B1, B2, B3, B5, B6, principalmente a B6, B12, se o paciente tiver níveis baixos de B12, também vai ser importante para que ele tenha um up aí nesse ânimo dele, tá? E o complexo B, por que também a gente precisa trabalhar com ele? Porque ele vai ajudar,
diminuir níveis de homocisteína, que também está relacionado com a fibromialgia. Então, outro marcador também importante na hora da avaliação de fibromialgia, a homocisteína. Homocisteína acima de 12 pode ter relação com a fibromialgia. Então, como é que a gente faz para baixar essa homocisteína? Trabalhando com um complexo B. B6, B12 e B9. Todos esses três, eles participam, né, nessa baixa da homocisteína, que é importante para detoxificação, para vários processos que existem dentro do meu corpo, ok? Então, de suplemento, eu trabalho com esses. Também vocês podem trabalhar com alguns aminoácidos, né, que vai ajudar nessa força muscular, como a arginina, como a taurina, tá? Mas de base mesmo são esses suplementos de escolha, que é mais tranquilo para você trabalhar, que você consegue trabalhar muito bem, sem ter um exame ali em mãos, né? Sem precisar avaliar, exceto a B12 e a B9, que daí você vai precisar tá vendo níveis até para saber o quanto você precisa suplementar, ok? Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada para vocês. Eu acho que não. É isso sobre fibromialgia. Vou estar respondendo dúvidas agora. Então, se você tem sua dúvida sobre fibromialgia, manda aqui para mim. Josemara, ela perguntou se o ozônio é bom para fungos. O ozônio é muito bom para fungos, sim, tá? Mas como você tá me relatando que está com fungo nas unhas, no intestino, tem dor de urina de repetição, isso quer dizer que você tem uma disbiose. A disbiose é o crescimento bacteriano das bactérias que são ruins, associadas à diminuição das bactérias boas. Então, você precisa, além da ozonioterapia, que vai ser muito eficiente, sim, e você pode trabalhar com ozônio retal, tá, Josemara? Você tem que tratar o seu intestino, precisa fazer uma modulação intestinal, tá? Me chama depois no direct que eu te ajudo com relação a isso, porque é um passo a passo que você precisa fazer. Inclusive, essa modulação intestinal, a gente fala que o intestino, gente, ele é a principal entrada para as infecções, para as doenças acontecerem. Então, a gente precisa tratar o intestino do paciente para que a gente atue na causa, né, na raiz do problema do meu paciente. Porque a ozonioterapia vai ajudar o paciente? Vai. Você vai ter uma diminuição da inflamação, você vai ter uma diminuição dos vírus, das bactérias, enfim, todos esses mecanismos de ação que a gente já sabe. Mas quando a gente atua no intestino do paciente, a gente atua na raiz do problema, tá? Então, além do ozônio, você precisa atuar na raiz do problema, tá? Ela quer saber se a concentração... Você pode começar... Você já fez ozônio? Se você já fez ozônio, você pode começar com 20 microgramas. 20 microgramas, ozonioterapia retal, você vai fazer 20 aplicações, 5 vezes por semana. Vai aumentar essa microgramagem, 5 microgramagens a cada 5 sessões. Então, você fez 5 sessões de 20, você vai aumentar nas próximas 5 mais 5 microgramas. Então, fez 20, na próxima 5 vai fazer 25. Aí, na próxima 5 vai fazer 30, até chegar no 40 microgramas, tá? Quando você chegar no 40 microgramas, é importante que você trabalhe com probióticos, tá? Só que não vai adiantar você colocar probiótico se você não tiver feito essa modulação intestinal. Pode ser que o seu quadro piore,
tá? Então, é importante que você trate o intestino. Bom, como eu tava falando pra vocês, como é importante a gente tratar esse intestino, é por isso que dentro do método ozonioterapia eficaz, eu tenho um módulo só falando de modulação intestinal. Porque é muito importante, gente, a gente conseguir tratar esse intestino do paciente, tá bom? Ó, a Sarinha perguntou como identificar esse estresse oxidativo. Você vai identificar o estresse oxidativo? Um exame de escolha, tá? O que eu falo que é o principal é a gama-GT. A gama-GT e os marcadores hepáticos do paciente. Porque o fígado, pessoal, ele é responsável por filtrar todas as toxinas e por também produzir glutationa, que é uma enzima antioxidante. Então, quando esses marcadores estão alterados, estão elevados, significa que o paciente tem um estresse oxidativo. E, claro, os marcadores inflamatórios, o PCR, os leucócitos, hemossedimentação, todos esses marcadores que são inflamatórios também vai te direcionar que o paciente tem um estresse oxidativo, né? Porque a inflamação ela vem junto com o estresse oxidativo, os dois andam juntos. Ó, a Luda perguntou, vai ficar gravado? Vai ficar gravado, acho que só até semana que vem, tá, Luda? Depois a gente tira do ar. Sobre a dosagem, o ideal é começar com 5 microgramas. 5 microgramas você pode trabalhar se você for fazer ozonioterapia local, tá? Para sistêmica, 5 microgramas é muito pouco. Você pode começar com 10, 15, se o paciente puder fazer. Aí você vai aumentando gradualmente, tá bom, Sarinha? E por que a gente trabalha com 5 microgramas se for uma ozonioterapia local? 5 microgramas, 10 microgramas. Porque eu vejo muita gente fazer com 20 microgramas ozonioterapia local. Gente, 20 microgramas dói muito, muito. O ozônio, ele é um gás pesado. Então, quando você faz 20 microgramas, esse músculo, ele distende tanto que o paciente urra de dor, tá? Então, de escolha sempre 5 a 10 microgramas se for local. E aí, vocês sabem, né, pessoal? Serem a agulha de insulina, aquela amarelinha, aplicar 90 graus, aonde o paciente mais sente dor, ok? A Natália perguntou, paciente com marca-passo pode fazer o ozônio local no ombro direito? Pode fazer, porque o marca-passo, ele vai atuar na eletricidade do coração. Então, não tem problema você fazer ozônio em pacientes com marca-passo, tá? O que você não pode utilizar em pacientes com marca-passo são aparelhos que trabalham com frequência. Então, por exemplo, uma biorressonância você não pode fazer no paciente que tenha marca-passo. Agora, o ozônio não é uma contraindicação. Você pode utilizar sim, tá, Natália? Ó, a Vivian perguntou,
Paciente com molúsculo contagioso pode fazer ozônio no local e quantas microgramas? Você pode fazer, sim, o molúsculo contagioso, ele é um vírus, né? Você pode fazer ozônio no local, sim. Você pode trabalhar com 10 microgramas, 20 microgramas, o paciente vai sentir muita dor, tá? Então, 10 microgramas, faz 5 ml por ponto e aí nunca esquece de espalhar esse ozônio para ele não ficar ali parado e o paciente não ter dor, tá bom? Sistêmico também, Natália, pode fazer sem problema nenhum. Não é uma contraindicação, não o marca-passo, tá? Pacientes que colocou próteses na coluna, pode fazer ozonioterapia? Bom, vamos lá. O ozônio, ele vai reagir com qualquer metal, tá? Então, ele pode oxidar esse metal. Então, o ideal é que você saiba qual é o material dessa prótese. Se o paciente não souber, o que você pode fazer? Você pode aplicar distante. Tá? Então, por exemplo, você vai aplicar na coluna do paciente, você vai aplicar distante. Vai aplicar nesse ponto e aí massagear para que o gás consiga chegar aonde ele precisa. Você não vai aplicar exatamente no local onde ele tem a prótese. Se ele não souber, se ele souber te falar, aí fica mais fácil de você saber se oxida ou não. Josemara, me chama depois no direct, tá? Pra eu conseguir te ajudar a fazer essa modulação intestinal em você, tá bom? Mas do ozônio você conseguiu entender? Sim, o retal você pode fazer, doutora Carolina, não tem problema. Pode fazer sim. Ó, a Josemar perguntou, a pessoa que está com a carótida com 50% entupida, o ozônio ajuda a desentupir? O que o ozônio vai fazer? O ozônio, ele tem a capacidade de aumentar a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico, ele é um potente vasodilatador. Mas para o paciente conseguir uma produção adequada de óxido nítrico, ele precisa de arginina, tá? Então, quando você faz ozônio em uma pessoa para aumentar o óxido nítrico, trabalhe com a arginina junto, porque a arginina ela vai fazer com que ele tenha essa produção adequada para que o ozônio vai lá e consiga aumentar ele dentro do vaso, tá bom? Mas o ozônio ajuda sim. O ozônio tira o efeito de quem fez botox? Tira. Tira, o ozônio oxida o botox. Então, não é indicado fazer ozônio onde o paciente tem botox. Paciente com DIU de cobre pode fazer retal? Pode. O ozônio não vai reagir com o DIU. Pode fazer sim. Eu falei sim do molúsculo. Se caiu aí pra você, o molúsculo, você pode fazer ozônio local, mas você também pode fazer a autoemo menor. Você pode fazer as duas vias, tá? Inclusive da autoemo menor eu não tinha falado antes, mas você pode fazer a autoemo menor, que também vai ajudar.
10 microgramas você vai fazer para ozônio local, tá? Mais do que isso, o paciente vai sentir muita dor, aí não é indicado fazer, não gosto de trabalhar dessa forma, tá bom? Pode fazer sim, Natália. Paciente com DIU pode fazer vaginal. O DIU não vai reagir com ozônio, tá? Pode fazer. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui em mais uma aula semanal. Não se esqueçam que toda quarta-feira, às 20 horas, tem uma aula nova para vocês aqui no nosso Instagram. Então, todas as vezes, vários assuntos, a gente fala de exames laboratoriais, de suplementação, de ozonioterapia, como casar essas terapias. É incrível para a melhora do nosso paciente, para recuperação muito mais rápida, ok? Então, espero vocês até a quarta que vem. Tchau!